Começa agora o programa Paróquia em Missão. Paróquia em Missão. Na apresentação do Padre Maíto Marques, na Planalto FM, FM Lucaia e pelo canal da Paróquia no YouTube. Um programa que leva o amor e a palavra de Deus através da reflexão da igreja para alimentar a nossa fé. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Lucas, capítulo 12, versículo 49. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Amado irmão, amada irmã, você acompanha a partir de agora o programa Paróquia em Missão. Um programa da Paróquia do Senhor do Bonfim, Santa Rita de Planalto. Você que nos acompanha pela rádio FM Lucaia, pela rádio Planalto FM e pelo canal de nossa paróquia no YouTube. Hoje, nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, dia de São João Paulo II. Desejamos a você graça, paz, saúde e fé, com as bênçãos do Senhor do Bonfim e de Santa Rita. Fique ligadinho conosco, o programa de hoje está apenas começando. Do infinito, do infinito. Neste dia de São João Paulo II, iniciemos suplicando a sua intercessão em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, rico de misericórdia, que escolheste São João Paulo II para governar a vossa Igreja como Papa, concedei-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiadamente os nossos corações a graça salvífica de Cristo, único Redentor do homem. Ele que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Peçamos a Deus que nos dê a graça deste encontro com Ele, através do amor que devemos ter para com Deus e para com o nosso próximo. Assim ensinava São João Paulo II. O homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível, e a sua vida é destituída de sentido, se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, se o não experimenta e se o não torna algo seu próprio, se ele não participa vivamente. No amor, o homem reencontra a grandeza, a dignidade e o valor próprios da sua humanidade. Batismo è santo e uniunto. Libera-nos, Domine. Per crucem et passionem tua. Libera-nos, Domine. Per mortem et sepulturam tua. Hoje a nossa igreja faz a memória de São João Paulo II. Ele nasceu no dia 18 de maio de 1920, na Polônia. Foi batizado com o nome de Karol Wojtyła. Em outubro de 1942, entrou para o seminário de Cracóvia clandestinamente por causa da invasão comunista em seu país. E a 1º de novembro de 1946, foi ordenado sacerdote.
Em 4 de julho de 1958, o Papa Pio XII nomeou o bispo auxiliar de Cracóvia. Tendo em vista sua espiritualidade marcadamente mariana, Carol escolheu como lema episcopal a conhecida expressão Totus Tuus, de São Luís Maria de Montfort, grande apóstolo da Virgem Maria. A ordenação episcopal do Papa São João Paulo II foi em 28 de setembro do mesmo ano. No dia 13 de janeiro de 64, ele foi eleito arcebispo de Cracóvia. Em 26 de junho de 67, foi criado cardeal pelo Papa São Paulo VI. Na tarde de 16 de outubro de 1978, depois de 2 escrutínios, foi eleito Papa. A espiritualidade mariana do grande São João Paulo II o levou a uma vida inteiramente dedicada a Deus, principalmente os seus mais de 25 anos de pontificado, um dos mais longos da história da Igreja. Olhando para a vida de João Paulo II, este santo dos nossos dias, nós podemos aprender a espiritualidade que o fez um dos papas mais extraordinários de todos os tempos e que o levou rapidamente à glória dos altares. Ainda seminarista, um livro clássico de espiritualidade mariana o ajudou a tirar as dúvidas que tinha em relação à devoção a Nossa Senhora e à centralidade de Jesus na vida e na espiritualidade católica. A obra que marcou profundamente a vida e, consequentemente, a espiritualidade de Karol Wojtyła foi o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort. Falando às famílias montfortianas, o Papa João Paulo II disse que o tratado é um texto clássico da espiritualidade mariana, que teve singular importância em seu pensamento e em sua vida. No dia 22 de outubro, a Igreja celebra o dia de São João Paulo II. A data foi estabelecida pelo Papa Francisco por simbolizar o dia que São João Paulo II celebrou sua primeira missa como pontífice em 1978. São João Paulo II, rogai a Deus por nós. João de Deus, nosso povo te abraça. Tu vens em missão de paz, seja bem-vindo e abençoa este povo que te ama. A bênção, João de Deus, João Paulo, aqui estamos. A família reunida em torno de ti, ó Pai, reafirmando a esperança no amor que une a todos. A bênção, João de Deus.
A palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, é do capítulo 12, versículos de 49 a 53. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Amado irmão, amada irmã, a liturgia de hoje fala para nós de renovação. E renovação no sentido de mudança, de eliminação de tudo o que é mal em nós, para que possamos agir conforme a vontade de Deus, trilhando os seus caminhos. Em outras palavras, a palavra de Deus hoje nos convida à conversão. E esta renovação que está presente no Evangelho de hoje é tratada de modo talvez indireto, com uma linguagem figurada, comparativa. Jesus está ensinando os seus discípulos sobre a missão neste mundo e a missão de todos aqueles que se propõem a segui-lo. O Mestre convida, usando, portanto, cada um de nós a refletir o símbolo que é bastante significativo, o fogo. E aí a gente vai remeter-se a uma prática que é bem questionada, ecologicamente falando, mas quem é do campo, nas culturas mais antigas, vai entender aquilo que Jesus fala no início do seu Evangelho. Jesus fala que veio para lançar fogo sobre a terra, mas que gostaria de já encontrá-lo aceso. O fogo, na mentalidade daquela época, como também na mentalidade de muitas pessoas ainda hoje, tem a função na agricultura também de purificação. Nas pastagens, no inverno, quando seca o capim, é preciso que o agricultor ateie fogo para que queime a palha seca. Muito embora, repito, esta seja uma prática já nos dias atuais bastante questionadas. Mas se ateia fogo para queimar a palha e para que na primavera renasça um novo capim, sem os obstáculos da palha anterior. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui não é para a prática das queimadas, que obviamente são práticas prejudiciais, mas para a ideia de que o fogo tem a função de eliminar tudo aquilo que não devia estar ali, para que a terra possa ser renovada. O problema é que o fogo também queima os nutrientes da terra. E este conhecimento do homem mais antigo foi aos poucos sendo aperfeiçoado. Mas de toda forma, Jesus usa essa comparação para mostrar que ele veio para eliminar tudo aquilo que representava obstáculo para o surgimento do novo. E que ele gostaria de encontrar as pessoas já empenhadas nessa missão, neste processo de renovação. Por isso ele diz: como eu gostaria que este fogo já estivesse aceso. E nesse contexto de renovação, Jesus fala também do batismo. Com o batismo nós renascemos para uma vida nova, pois somos lavados do pecado e ressurgimos para uma vida configurada em Jesus Cristo. Porém, ele fala também de um outro batismo, o batismo de sangue, a cruz a qual lavaria todo o pecado,
purificando a humanidade de suas mazelas. Ele se diz ansioso para este momento, pois ele sabe o significado desse batismo e de tudo o que ele representa para o mundo. Por meio dele virá a salvação. Nós entendemos assim o verdadeiro sentido da expressão, a paz de Cristo. Aquela paz que nós desejamos aos nossos irmãos, por exemplo, que desejamos durante a missa, mas que muitas vezes nem nos damos conta da profundidade desse gesto. Jesus fala depois do tema da paz. A paz de Cristo não é o conceito comum que às vezes nós trazemos na cabeça de paz. É a paz completa, Shalom, a paz que é fruto da justiça. Porém, para que essa paz aconteça, é preciso que haja da parte de todos nós empenho, comprometimento e luta em prol da vida. Esse comprometimento com a justiça, muitas vezes, como previa Jesus, gera discórdias, gera desentendimentos e gera contendas. Até mesmo dentro da própria família, haverá muitas vezes divisões por causa de Cristo. Todo aquele que se compromete verdadeiramente com a justiça se vê às vezes envolvido em discórdias e divisões. Por essa razão, Jesus alerta a todos nós: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Em que sentido Jesus diz isso? Diz isso no sentido de que é preciso que haja uma ruptura com todo um sistema arcaico, com as leis ultrapassadas, com os procedimentos antigos que não promovem a vida, para que o novo possa se instalar. Por isso, ele fala de ruptura, e toda ruptura é algo doloroso, porém muitas vezes necessário. Sem ela, sem a ruptura, não é possível implantar o novo, pois ele não vingará. No campo, naquela comparação que fazia anteriormente, o capim novo terá dificuldade de nascer e poderá ser sufocado pelo capim velho, se esse não for queimado e eliminado, como faziam os agricultores antigamente. Essa é, portanto, a proposta de Jesus: eliminar o que não serve mais, para que o novo possa surgir e assim transformar a realidade. É esta a proposta da liturgia de hoje. Que tenhamos, meus irmãos e minhas irmãs, a coragem de enfrentar as dificuldades encontradas na missão, principalmente aquelas dificuldades que surgem às vezes dentro de nossas famílias e que tanto dificultam as pessoas a se dedicarem inteiramente a Deus e ao próximo. Somente assim nós poderemos cantar e rezar como reza o salmo de hoje: é feliz quem a Deus se confia. Que assim Deus nos ajude e que assim nós trilhemos no seu caminho. Assim seja. Amém. Eu trago esta paz inquieta, feita de treva e de luz, desde que eu sigo os caminhos de um profeta chamado Jesus. Desde que eu sigo os caminhos de um profeta chamado Jesus. Na treva eu me sinto inquieto, na luz eu me sinto capaz, e pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz. E pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz.
inquieto pelo inocente, pelo culpado também, triste por ver tanta gente que não sabe o que a vida contém. Triste por ver tanta gente que não sabe o que a vida contém. Inquieto pela injustiça que eu vejo aumentar e doer. Inquieto por esta cobiça que não deixa o meu povo crescer. Inquieto por esta cobiça que não deixa o meu povo crescer. Em paz pelos homens justos que por saber e sonhar pagam com preço de sangue a coragem de não se calar. Pagam com preço de sangue a coragem de não se calar. Em paz pela esperança que faz esta vida valer. Em paz por quem nunca se cansa de os caminhos da paz percorrer. Em paz por quem nunca se cansa de os caminhos da paz percorrer. Em paz pela juventude, pelos adultos também, e por aquelas virtudes que meu povo nem sabe que tem. E por aquelas virtudes que meu povo nem sabe que tem. Inquieto por tanta gente que não se inquieta jamais, e pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz. E pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz. Ensinamento da Igreja. Do pensamento do Santo Padre, o Papa Francisco, na sua carta encíclica Todos Irmãos. Ontem nós começamos o capítulo 2, quando o Papa Francisco propôs o tema Um Estranho no Caminho. E a parábola que ilumina este capítulo 2 é a parábola do bom samaritano, que nós começamos a refletir no dia de ontem. No número 63, com o subtítulo O Abandonado, o Papa continua a sua reflexão. Conta Jesus que havia um homem ferido, estendido por terra no caminho, que fora assaltado. Passaram vários ao seu lado, mas foram-se, não pararam. Eram pessoas com funções importantes na sociedade, que não tinham no coração amor pelo bem comum. Não foram capazes de perder uns minutos para cuidar do ferido, ou pelo menos procurar ajuda. Um parou, ofereceu-lhe proximidade, curou-o com as próprias mãos, pôs também dinheiro no seu bolso e ocupou-se dele. Sobretudo deu-lhe algo que nesse mundo apressado nós regateamos tanto. Deu-lhe o seu tempo. Tinha certamente os seus planos para aproveitar aquele dia a bem de suas necessidades, compromissos ou desejos. Mas conseguiu deixar tudo de lado, à vista do ferido, e sem o conhecer, considerou digno de se dedicar a ele o seu tempo.
O Papa então pergunta: com quem você se identifica? É uma pergunta sem rodeios, direta e determinada. A qual deles te assemelhas? Ele está aí perguntando se a gente se assemelha com aqueles que foram embora ou com aquele que parou para cuidar. Nós precisamos de reconhecer a tentação que nos cerca, que é a tentação de se desinteressar dos outros, especialmente dos mais frágeis. Digamos que crescemos em muitos aspectos, mas somos analfabetos no acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas. Habituamo-nos a olhar para o outro lado, passar à margem, ignorar as situações até elas nos caírem diretamente em cima. Assaltam uma pessoa na rua e muitos fogem, como se não tivessem visto nada. Sucede muitas vezes que pessoas atropelam alguém com o seu carro e fogem. Pensam só em evitar problemas. Não importa se um ser humano morre por sua culpa. Mas estes são sinais de um estilo de vida generalizado, que se manifesta de várias maneiras. Além disso, como estamos todos muito concentrados nas nossas necessidades, ver alguém que está mal incomoda-nos, perturba-nos, porque não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. São sintomas de uma sociedade enferma, denuncia o Papa Francisco, de uma sociedade enferma, pois procura construir-se de costas para o sofrimento. É melhor não cair nesta miséria. Fixemos o modelo do bom samaritano. É um texto que nos convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo inteiro, construtores de um novo vínculo social. Embora esteja inscrito como lei fundamental do nosso ser, é um apelo sempre novo, que a sociedade se oriente para a construção do bem comum e, a partir desse objetivo, reconstrua incessantemente a sua ordem política e social. Que assim nós possamos apostar na vida e na cultura do encontro. Esta parábola realmente escolhida pelo Papa é iluminadora, é capaz de fazer que nós possamos buscar, cuidar das dores, dos sofrimentos e das feridas do nosso irmão, assim como fez o samaritano da parábola. Senhor, são lindas, Senhor, as mãos que se unem por amor. São lindas, Senhor, são lindas, Senhor, as mãos consagradas ao Senhor. São lindas as mãos dos pais que abençoam, dos homens que semeiam, dos homens que perdoam. São lindas as mãos do trabalhador, lindas as mãos do benfeitor. São lindas, Senhor, são lindas, Senhor, as mãos que se unem por amor. São lindas, Senhor, são lindas, Senhor,
consagradas ao Senhor. São lindas as mãos do bom samaritano, do pródigo que volta, do Pai abençoando. São lindas as mãos de todo ser humano, lindas as mãos dos publicanos. São lindas, Senhor, são lindas, Senhor, as mãos que se unem por amor. São lindas, Senhor, são lindas, Senhor, as mãos consagradas ao Senhor. São lindas as mãos dos jovens que rezam, jovens que trabalham, padres que celebram. São lindas as mãos dos homens animados, lindas as mãos dos consagrados. São lindas, Senhor, são lindas, Senhor, as mãos que se unem por amor. São lindas, Senhor, são lindas, Senhor, as mãos consagradas ao Senhor. Pastoral Paroquial. O bloco pastoral de hoje continua a novena missionária com o 7º tema, a vida missionária da juventude. Contemplar a vida da juventude não é uma tarefa fácil. E às vezes corremos o risco de mascarar essa tarefa para evitar encará-la de frente. Reconhecemos ser uma fase da vida repleta de descobertas, experimentos e sonhos, mas também cheia de perigos, em um tempo marcado pela marginalidade, manipulação e exploração. Cerca de 51 milhões de brasileiros são jovens, que correspondem à 4ª parte da população, com números equiparáveis na classificação por gênero. Sob o acesso à educação e ao trabalho, são cerca de 11 milhões de jovens que não estudam e nem trabalham, com o agravante de sermos um dos países que mais mata seus jovens. A juventude missionária é um serviço de animação e formação missionária ligado à pontifícia obra da propagação da fé, tendo por finalidade fomentar e animar o espírito missionário e profético nas juventudes, de modo a ajudá-las a viver a missão em âmbito local e universal. Seu carisma missionário a coloca na esteira dos que profeticamente testemunham a misericórdia de Jesus Cristo. E por isso
Não é indiferente a cultura que massifica, manipula e mata as juventudes. Ao se guiar pelo Mestre de Nazaré, a juventude missionária sai ao encontro dos jovens nas variadas realidades de contextos para comunicar-lhes que o amor e a vida têm sempre a última palavra. Ao obedecer à sua vocação, a juventude missionária cria pequenos grupos de jovens que vivem a metodologia das 4 áreas integradas e, ao aprofundar a leitura orante da Bíblia, busca despertar o espírito missionário em suas paróquias, dioceses e demais espaços da juventude por meio de variadas experiências missionárias, conforme a especificação e a realidade de cada lugar. Neste contexto, a parábola do bom samaritano de Lucas 10, que nós acabamos de continuar esta reflexão à luz do que estávamos meditando no bloco anterior da carta do Papa Francisco, também esta parábola ilumina a evangelização da juventude. A parábola do bom samaritano fala desta longa caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. Nesse caminho, o Mestre apresenta seu projeto aos seus discípulos e também a nós. É importante recordar a relação entre judeus e samaritanos. São 2 grupos que naquele tempo, no tempo de Jesus, eles tinham relações bastante conflituosas. Na época de Jesus, os mestres de Israel discutiam precisamente quem poderia ter a distinção de ser o nosso próximo. Havia consenso entre todos no sentido de excluir da categoria de próximo os inimigos. De acordo com a lei, o próximo era apenas o membro do povo de Deus. Jesus, no entanto, tinha uma perspectiva diferente. Para explicar a sua perspectiva, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Um homem não identificado foi assaltado pelos bandidos e deixado caído por terra. Por ali, como nós escutamos na parábola, um sacerdote e um levita, ambos ocupantes de funções litúrgicas no templo, passaram adiante. Apesar de seus conhecimentos religiosos, não tiveram nenhuma misericórdia por aquele homem. Porém, um samaritano parou. Era um desses que a religião de Israel considerava o inimigo, um infiel, longe da salvação e do amor de Deus. Sem medo de correr riscos ou de adiar seus interesses pessoais, ele cuidou do ferido e o salvou. Ele, portanto, deu o exemplo. Por isso Jesus diz: vai e faze o mesmo. Assim, a religião verdadeira é aquela que conduz à vida plena, que passa pelo amor de Deus, traduzido em gestos concretos, sem distinção. O próximo é qualquer um que necessite de nós. Assim, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, neste contexto de uma caminhada missionária de inúmeros jovens espalhados pelo Brasil, é animador nós vermos a alegria, a saída corajosa e a esperança dos jovens. Que nossa comunidade possa, portanto, crescer pelo exemplo e pelo testemunho da juventude missionária. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Eu venho do sul e do norte, Do oeste e do leste, Estradas da vida eu percorro, levando socorro A quem precisar. Assunto de paz é meu forte. Eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não
que eu quero é a paz. O que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, Mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. Um mundo ferido e cansado de um triste passado, De guerras sem fim. tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, Não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado Por ter ensinado a gente a viver. eu grito no mundo descrente, eu quero é ser gente. Eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. Vida e saúde. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria. Prezados ouvintes do programa Paróquia em Missão, sou Janderson Carneiro. Estamos aqui mais uma vez em sintonia para falarmos a respeito do Outubro Rosa, né? A respeito dos cuidados, né, que devemos ter, dos cuidados preventivos, também terapêuticos, né, frente à situação do câncer de mama. E nesse programa eu vou me dedicar principalmente aos aspectos terapêuticos voltados para a clínica psicológica, né? Então, como a gente pode abordar, né, um diagnóstico de câncer de mama e de outros também, de outros tipos de câncer, frente à demanda social, a demanda emocional, né, o sofrimento psíquico que decorre desse possível diagnóstico, né? Porque a gente vem falando de prevenção, mas pode acontecer também, né, de ocorrer um diagnóstico e como a gente pode trabalhar essa situação, né? Com ênfase principalmente nas relações familiares, porque a família é um recurso humano de extrema importância para o paciente oncológico, né? Então a primeira situação é escutar, ter uma escuta ativa, né? Após, obviamente, dar conta ali da situação problema, né, que a pessoa está envolvida, independentemente do curso e do estágio oncológico que a pessoa se encontra, a família é responsável, né? O círculo de amigos, né, os pares, são
ferramentas ou recursos, né, humanos que a gente pode se utilizar, né, quando estamos em uma situação, enfrentando uma situação dessa natureza. Então, assim, a escuta é importante. Não só o psicólogo, o médico, o psiquiatra pode fazer uma escuta. Claro, né, que é uma escuta mais refinada, a escuta profissional, mas uma escuta atenta, uma escuta presente no aqui e no agora, o profissional também pode fazer, né? Então, acho que a importância da família, a relevância dos amigos nesse momento é imprescindível. Não negar, não falar que a pessoa, não aterrorizar, né, que isso não vai te ajudar em nada. Né? Não fazer alarmes, né? Então, assim, a primeira situação é sentar, dar conta da situação problema, falar, né? Ou escutar, deixar a pessoa falar, na verdade, escutar, ter uma escuta ativa, sincera, honesta, né? Identificar pontos ali de angústia, né? Tentar intermediar, né, um possível contrato laboral, se essa pessoa trabalha, né? Flexibilizar horários de trabalhos, né? Ter mais contatos com os amigos, com o lazer, né? Fazer atividades que traz prazer, né? Então, assim, falar com franqueza a respeito do diagnóstico. Tem gente que oculta o diagnóstico, né? Tem gente que oculta a situação real do problema, e isso causa muita ansiedade na pessoa. É importante a família estar sempre, todo o processo terapêutico, para poder ajudar mais e melhor, né? Fazer ela refletir a respeito dos sentimentos que elas mesmas sentem, né? Porque a família, apesar de não estar acometida pela neoplasia, pelo câncer, ela também adoece, né? E talvez ela precise de ajuda, né? Até mesmo de ajuda profissional. Então, toda a família ela carrega em si uma carga emocional muito grande, né? É necessário validar as emoções, né? Não negar o sentimento é importante. Então, nesse bate-papo de hoje, ou nessa reflexão, né, vamos falar assim, a gente tem que validar as emoções, se ancorar, se apoiar em um grupo familiar, né, em um grupo religioso, né, em familiares, para poder enfrentar a situação, que não é uma situação fácil, né, mas também não podemos se desesperar e pensar que tudo está perdido, porque a cura é possível, né, e muitas pessoas obtêm, né, a cura com os devidos cuidados, com o devido suporte. Então, muito obrigado pela atenção, mais uma vez, e até amanhã. Sempre te faça sonhar, mas se vierem horas de melancolia e a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Momento do dizimista. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus faz para todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou. Queridos irmãos e irmãs dizimistas, neste momento dedicado ao dízimo, queremos hoje refletir como eu, como católico, devo lidar com o meu dinheiro. Como um bem a ser colocado a serviço da vida, como um instrumento para praticar a justiça e a misericórdia, como uma oportunidade para a partilha, inclusive pelo dízimo. Devo ver e entender o dinheiro como uma bênção que me permite viver, que auxilia outros a viverem, que se transforma em evangelização, que quando partilhado faz deste mundo um sinal de novo céu e nova terra, onde
conviveremos com Cristo como irmãos e irmãs. Nós precisamos mudar, isto é, converter-nos no modo como vemos o dinheiro, tanto entendendo-o como uma necessidade e uma ocasião de praticar o bem e ter a vida, como deixar de demonizá-lo, sem contudo deixar de denunciar o seu mau uso. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela música. E nossa paróquia parabeniza os dizimistas aniversariantes deste dia 22 de outubro. São eles: Almira Barbosa de Jesus Silva, da Barriguda, setor São Bartolomeu. Diorite França Lima, de Queimada, setor São Tiago Maior. Evangelina Lima Dias, do setor Senhor do Bonfim. Francislane Gomes Santos Bispo, do setor São José. Ivanildes Costa Oliveira, do setor Nossa Senhora das Graças. João Paulo Rocha Simões, de Coquinho, setor São Tiago Menor. Marileide Andrade Silva, do setor Senhor do Bonfim. Neuza Lemos de Oliveira, do Inácio, setor São Tiago Menor. Soelso Carlos Cunha, do Coquinho, setor São Tiago Menor. Tainá Ramos da Silva, de Cajazeira, setor São Bartolomeu. E Valdemar Alves da Cunha, do Castelhano, setor São Judas Tadeu. A você, meu querido irmão, minha querida irmã dizimista, aniversariante do dia de hoje, em nome da Pastoral do Dízimo, em nome de nossa paróquia, receba o nosso abraço, nossa gratidão e nossas orações e felicitações. A vocês, feliz aniversário, parabéns, que Deus os abençoe com paz, saúde e felicidade. Parabéns pra você pelo seu aniversário. A parábola de hoje, retirada da obra Parábolas de Sabedoria, da editora Paulus, tem como título Riqueza. O conceito de riqueza e pobreza é muito relativo. Vejamos. Um dia, um homem muito rico, morador da capital, resolveu que seu filho deveria conhecer a pobreza e o interior. Saber de onde vêm os alimentos, como vivem as pessoas pobres, etc. E aí ele pensando que com isso ajudaria na formação do seu filho. Viajaram algumas horas e decidiram parar em um sítio, na beira da estrada. Não conhecia os donos, mas achou que aquele local, muito humilde, seria perfeito para mostrar ao filho as diferenças de sua vida e a da vida de uma família pobre. Passaram um dia e uma noite com a família. O filho logo fez amizade com as crianças e saiu para desbravar um ambiente que jamais havia visto. Plantações, mato, bichos. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou o que o filho havia aprendido da experiência. Como foi a viagem? Perguntou o pai. Muito boa, meu pai, respondeu o filho. Você viu como as pessoas pobres vivem? Eu vi sim, pai, respondeu o filho. Eu vi que nós temos um cachorro e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz. Eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão da entrada. Eles têm uma floresta inteira. Eu tenho a sua companhia poucas horas por dia. Eles passam todo o dia juntos, partilhando a vida. Eu passo o dia trancado na escola ou em casa. Eles vivem correndo pelo campo, subindo em árvores, brincando no jardim. O pai já estava estupefato, muito pensativo, quando o garoto ainda acrescentou.
Obrigado, Pai, por me mostrar o quanto pobres somos nós. Assim, amado irmão, amada irmã, a palavra de hoje nos leva a refletir aquilo que eu dizia no início, que a riqueza e a pobreza é algo relativo. A riqueza e a pobreza não são medidas por posses, por dinheiro, por bens. Elas são muito mais amplas. Nada compra o sentimento de liberdade, nada compra a alegria, nada compra a realização. Algumas coisas que não custam nada têm um valor enorme, como a convivência, as amizades, a partilha, a companhia da família e assim por diante. Se temos amor, se temos amigos, saúde, bom humor e atitudes positivas, podemos nos considerar muito ricos. E se vivemos presos a bens materiais, podemos nos considerar muito pobres. Esta foi a nossa parábola de hoje. São tantas Marias aqui, tantos Mateus, outros Bartimeus, outros até como Zaqueu, outros como a mulher no poço de Jacó, outros bem piores a dizerem: se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, mudar minha história, todo meu viver. Se quiseres hoje, se quiseres hoje ter em nova vida, se essa água viva do teu peito eu beber. Não é sempre que acertamos. Às vezes a gente se perde, erra o caminho, faz o que não deveria ter feito. Escolhemos errado, trocamos preciosidades por desimportâncias. É assim mesmo. Constantemente somos vítimas das nossas imperfeições. Mas na dinâmica da vida há sempre um lugar reservado aos que ousam reconhecer esse limite e, a partir dele, pedem perdão, enxugam as lágrimas e recomeçam a vida. Nos aparentemente derrotados há uma semente de recomeço. Basta procurar por ela. Olho para os evangelhos e fico admirado com a capacidade que Jesus tinha de fazer com que as pessoas reencontrassem essa semente. Zaqueu, Bartimeu, Madalena, gente como nós, que peca, que se engana, que se perde, mas que continua tendo o direito de cantar esse refrão. Se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, mudar minha história,
quiseres hoje, se quiseres hoje, terei nova vida. Se essa água viva do teu peito eu beber, se quiseres podes dar-me nova vida, mudar minha história, todo meu viver. Se quiseres hoje, se quiseres hoje, terei nova vida. Se essa água viva do teu peito eu beber. Se quiseres hoje, e fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. Querido irmão, querida irmã, nós queremos agradecer a você que nos acompanhou no programa de hoje, neste dia em que celebramos a memória de São João Paulo II. Estamos iniciando o tríduo em honra a São João Paulo II, lá na comunidade do setor São Simão de Lucaia, no centro missionário, todas as noites com a celebração às 19 horas e no domingo o encerramento da festa de São João Paulo II. Gratidão a você que acompanhou a gente pelo canal da paróquia no YouTube, a você que nos acompanhou pela Planalto FM e pela FM Lucaia. Vamos concluir pedindo ao Senhor a sua bênção e a sua misericórdia. Do infinito, do infinito, do infinito, e leva a paz no meu caminho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Salmo 32. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que o escolheu por sua herança. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. E pela intercessão de São João Paulo II, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um dia abençoado e até amanhã, com a graça de Deus.
assunto que mais lhe interessa? Qual assunto que mais lhe interessa? Além da vida in vitro feita nas coxas e bebidas pressas, qual assunto que mais lhe interessa? Qual assunto que mais lhe interessa? A empresa da guerra, a mais-valia da morte, a última sentença, a violência nas ruas, o bioterrorismo, a soja transgênica, clonagem da mente, dos órgãos vitais, a nova ciência moral decadente, tradição milenar, outra tendência. Qual assunto que mais lhe interessa? Qual assunto que mais lhe interessa? Suicídio, livre-arbítrio, aborto consentido, eutanásia, a dívida congênita, o quinto partido, no tempo das máquinas, monarquia, playback, a república inventa, o eclipse lunar, a decadência moral, a calota polar, o império dos egos, o vidente cego, o cachimbo de Édipo, a paixão de Romeu, colapso dos mares, crianças sem lares, a ausência de Deus. Qual assunto que mais lhe interessa? Qual assunto que mais lhe interessa? Qual é o assunto que mais lhe interessa? A Assembleia dos Loucos, o juízo dos loucos, a vontade dos céus, a escala econômica que o crime compensa. Qual é o assunto em que mais você pensa? Sexo, amor, culpa ou inocência, a dieta do Papa, o segredo de Fátima, a última penitência. Qual é o assunto que mais você pensa? Qual é o assunto que mais lhe interessa? Qual é o assunto que mais lhe interessa? Qual é o assunto que mais você pensa? Bom dia, Vietnã, boa noite, Bagdá, Deus, Sherazade. Qual assunto que mais lhe interessa? Qual a verdade em que mais você pensa? O fim da natureza, o final da história. Glória, 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 glória. Apenas uma canção invento agora, um poema. A madrugada é silêncio, a dor acalenta. Esquece o início de tudo e o fim dos tempos. Deita no colo de tua amada, onde da misteriosa expansão do nada, o universo se alimenta. Qual é o assunto que mais você pensa? Qual é a verdade que mais você sente? Qual a mentira em que mais acredita? Qual é o nome que mais você grita? Qual é a força que mais te enfraquece? Qual é a fome que mais te alimenta? Qual é o prato que mais te apetece? Qual é o mapa que mais te orienta? Qual é o jogo que mais você ganha? Qual é o ganho que mais te enriquece? Qual é a perda que mais você chora? Qual é a casa em que mais você mora? Qual é a frase que mais você fala? Qual é a fala que mais você cala? Qual é o assunto que mais você teme? E qual é o tema que mais ignora? Qual assunto que mais lhe interessa?